Boa tarde, hoje nós vamos apresentar sobre o Partido da Causa Operária, Rede de Sustentabilidade, Partido da Mobilização Nacional e Ação Integralista Brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do Partido da Causa Operária, que começa lá em 1996, quando ele foi fundado, originado da corrente Causa Operária, a ala esquerda do Partido dos Trabalhadores, PT, e que dele foi expulsa em 1990. Foi então em apoio à formação da Aliança da Juventude Revolucionária, a JR, que as atividades da causa operária se estabeleceram junto ao movimento estudantil, vindo a compor quadros de União Nacional dos Estudantes, ainda em 1990. Ainda sem se consolidar como partido, a causa operária apoiou com ressalvas a nova candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República em 1994. Foi somente em 1995 que o registro temporário do Partido da Causa Operária foi emitido. Em 1997, o PCO conseguiu o registro efetivo de partido político, tendo lançado em 1998 um único candidato a um governo estadual, no Distrito Federal, Renan Rosa, que foi o último colocado com 231 votos. Já em 2002, o PCO apresentou 300 candidaturas nas eleições federais e estaduais. Em 2004, o PCO apresentou 36 candidatos a prefeito e 277 candidatos a vereador, sem eleger nenhum representante. Nas eleições gerais de 2006, o PCO apresentou 42 candidatos a deputado estadual, 30 a deputado federal, 14 candidatos a governo de estado e 9 candidatos para o Senado Federal. Mais uma vez, não elegeu nenhum de seus candidatos. Em relação às principais plataformas, podemos mencionar o Coletivos de Negros João Cândido, que visa oferecer uma política revolucionária para o povo negro, sob a perspectiva da luta de classes. Em relação às mulheres, podemos mencionar os Coletivos de Mulheres Rosa Luxemburgo, que tem como objetivo orientar as mulheres a compreender que o socialismo é a única saída para o fim da opressão da mulher. Em relação à juventude, podemos mencionar a AJR, Aliança da Juventude Revolucionária, que é o agrupamento dos militantes da juventude do PCO, responsável por elaborar e difundir a política para os jovens, estudantes e universitários. Em relação ao sindical, a Corrente Sindical Nacional Causa Operária são todos aqueles que têm uma atuação junto às organizações dos trabalhadores, no sentido de impulsionar essa sua luta. Em relação à arte, podemos mencionar novamente o Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, porque ele é inspirado nas ideias do André Breton, do Leon Trotsky e do Diego Rivera. E esse coletivo ele tem um programa comunista revolucionário para a arte. Para os professores, temos uma plataforma chamada Educadores em Luta. E os militantes dos Educadores em Luta, eles são um agrupamento político de professores e educadores que são ligados ao Partido da Causa Operária e seus demais coletivos. O Partido da Causa Operária tem filiados em Salvador, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Teresina e Porto Alegre, tal como São Paulo. O PCO tem, em média, filiados mais jovens que a grande maioria dos partidos brasileiros, e ele é um dos raros casos de partido cuja proporção de mulheres diminuiu em anos recentes. Quanto aos cargos eletivos, Rui Costa Pimenta é um dos fundadores do PCO. Ele já disputou os cargos de deputado federal, prefeito de São Paulo e presidente, mas ele nunca foi eleito. Em maio de 2021, o partido possuía 4.210 filiados, além de possuir um candidato a prefeito e 10 candidatos a vereador. O discurso e a prática são convergentes? Da onda extremista das eleições de 2018, que deu vitória a Jair Bolsonaro, uma narrativa que acusa partidos da oposição de promoverem uma conspiração socialista no Brasil. Não faltaram um discurso anticomunista do presidente e seus ministros, cheios de promessas para varrer os bandidos vermelhos e salvar o Brasil da beira do colapso da extrema esquerda. Agora a gente vai estar falando sobre o segundo partido, que é a Rede de Sustentabilidade. Vou começar falando um pouquinho sobre o histórico. A Rede de Sustentabilidade ela é o fruto de um movimento aberto, autônomo e suprapartidário, que reúne brasileiros decididos a reinventar o futuro do país.
É uma associação de cidadãos e cidadãs dispostos a contribuir de forma voluntária e colaborativa para aprofundar a democracia no Brasil e acabar superando esse monopólio partidário da representação política institucional. A efetiva participação dos brasileiros nos processos decisórios é uma condição fundamental para a promoção do desenvolvimento justo e sustentável. Esse partido ele é aberto ao diálogo e é construído com a participação direta dos seus integrantes. A rede de sustentabilidade ela é um espaço de mobilização e inovação, no qual floresce uma nova cultura política. A rede de sustentabilidade tem 10 principais plataformas. A primeira delas é a mudança do modelo econômico para a construção de um projeto de desenvolvimento social mais incluso e ambientalmente mais sustentável. A segunda é a reforma do sistema político, que permite a emergência de outros modelos de governabilidade, aqueles que não se baseiem na troca de vantagens fisiológicas para a manutenção dos feudos de poder. A terceira é a educação pública e universal de qualidade em todos os níveis, integral e inclusiva, formadora de cidadãos comprometidos com uma vida social solidária e sustentável, preparados para os desafios de uma sociedade cada vez mais demandante de informação e conhecimento. O quarto tópico é a democratização do sistema de comunicação, garantindo-se a liberdade de expressão, a transparência, o livre acesso à informação e ao conhecimento, valorização das diversas formas de manifestação cultural e o princípio de neutralidade da rede. A quinta é o respeito aos direitos humanos, a garantia de igualdade de gênero e repúdio a todas as formas de discriminação, seja ela étnica, racial, religiosa, sexual ou outras, garantindo a cada grupo espaço próprio de participação política e de respeito e atenção às suas demandas específicas. Na sexta, a gente tem a redução das desigualdades e erradicação da pobreza por meio da garantia do acesso e da oferta de oportunidades a indivíduos e famílias, para sua inclusão na sociedade. Agora, quanto aos principais expoentes, os políticos e os cargos, a rede de sustentabilidade possui representação em todos os 26 estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal. Cada estado tem um número variável de representantes. A Comissão Executiva Nacional é liderada por 2 porta-vozes, 7 vogais e 2 integrantes de cada uma das 7 coordenadorias. Os atuais porta-vozes são o Pedro Ivo Batista, lá do Ceará, e a Laís Garcia, do Espírito Santo. De acordo com o Estatuto, os porta-vozes exercerão as funções de presidente e vice-presidente com rodízio anual entre eles. Do total de membros, 228 estão no exercício de cargos eletivos, tais como 8 senadores, 37 deputados federais, 46 deputados estaduais, 2 deputados distritais, 91 vereadores, 2 governadores, 30 prefeitos e 12 vice-prefeitos, entre homens e mulheres. Quantos cargos eletivos eles têm hoje em dia? O Partido Rede de Sustentabilidade tem aproximadamente 0 governadores, 5 prefeitos, 2 senadores e 1 deputado federal e 5 deputados estaduais e 144 vereadores em todo o país. A rede se propõe a ser um partido político diferente, transformado e transformador. Os princípios e valores desse partido são acompanhados do compromisso de vivenciá-los, cumpri-los com toda a sua extensão e com toda a fidelidade, para poder ter ação transformadora concreta. Por isso, busca-se expressá-los de forma simples para que possam ser relembrados, compartilhados e multiplicados na prática cotidiana, mas também está ciente que a sua força organizativa e sua contribuição política só serão mais inspiradoras e sustentáveis na medida em que forem o reflexo de uma cultura verdadeira de práticas autênticas dos que se dispõem a liderá-la, por exemplo. O Partido da Mobilização Nacional tem um longo histórico. Com a abertura política pós-ditadura, 7 partidos pediram registro perante o TSE. Um deles era o PMN, que é o Partido da Mobilização Nacional. E desses 7 partidos, restaram apenas 2. Os demais desapareceram, absorvidos por outras siglas, ou foram apenas extintos. Segundo o seu manifesto de lançamento, ele foi criado em 21 de abril de 1984 como movimento nacionalista. Do programa apresentado pelo PNN, por ocasião de seu lançamento constavam, entre outros pontos, a realização da reforma agrária,
a adoção de uma política externa independente e voltada para o terceiro mundo, o rompimento com o Fundo Monetário Internacional, FMI, a declaração da moratoria da dívida externa em conjunto com os demais países da América Latina, a implementação de uma política econômica voltada para a ampliação do mercado interno e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Segundo seu manifesto, o partido nascia com a missão de dar continuidade ao único projeto político da nossa história, a Inconfidência Mineira. O partido definiu-se ainda sendo de esquerda, defensor do socialismo democrático e da soberania nacional com base na mobilização consciente da população. Agora eu vou falar sobre os principais expoentes do Partido da Mobilização Nacional. O seu primeiro presidente foi o ex-deputado federal Celso Teixeira Brandt, cassado pelo regime militar implantado em 1964. Nas eleições legislativas de 1990, o PMN elegeu José Everaldo de Oliveira, deputado por Sergipe, e Hélio Campos, senador por Rondônia. Em 1994, ampliou sua bancada para 4 deputados federais, elegendo o pernambucano Nilson Gibson, os sergipanos Jerônimo Reis e João Bosco França e o mineiro Herculano Anguinetti. Na eleição presidencial desse ano, vencida por Fernando Henrique Cardoso, apoiou a candidatura do ex-governador Leonel Brizola, que terminou a disputa em 5º lugar. Para a Câmara dos Deputados, o partido elegeu 2 representantes, João Caldas, de Alagoas, e Sérgio Reis, de Sergipe, mas não elegeu nenhum senador. Nas eleições municipais de 2020, o Partido da Mobilização Nacional elegeu 13 prefeitos e 200 vereadores. Em seu estatuto mais recente, com as alterações introduzidas pela Convenção Nacional de 15 de 12 de 2018, afirmam: o Partido da Mobilização Nacional nasce com a missão de dar continuidade ao único projeto político da nossa história, a Inconfidência Mineira. Hoje, mandamos em dólares para os Estados Unidos 100 vezes mais do que enviávamos em ouro para Portugal. No nosso modo de ver, o único problema do Brasil é a falta de soberania. No dia em que for realmente dona do seu destino, a nossa pátria será um dos mais ricos e prósperos países do mundo. Vamos iniciar então falando um pouquinho do histórico da Ação Integralista Brasileira, a AIB. Ela foi uma organização política criada em 1932 pelo Plínio Salgado e foi o primeiro partido de massas daqui do Brasil. Inicialmente, eles apoiaram o governo Vargas. Contudo, com o estabelecimento do Estado Novo lá em 1937, eles promoveram o levante integralista, que foi ocorrido em 11 de maio de 1938 para derrubar o governo. Com ideais anticomunistas e antiliberais, o integralismo é considerado um movimento fascista do Brasil. A Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1932, como foi dito, com a publicação do Manifesto de Outubro pelo paulista Plínio Salgado. Segundo ele, o ser humano era destinado a um propósito mais elevado e não devia se preocupar somente em satisfazer as suas necessidades imediatas. Assim, o materialismo e o ateísmo deviam ser combatidos. Bom, de todas as maneiras, os integralistas apoiaram o golpe, pois um de seus integrantes, o então capitão do exército, Olímpio Mourão Filho, redigiu o Plano Cohen, que seria o motivo para que Vargas instaurasse a ditadura. A organização esperava ser incorporada ao governo Vargas, mas ela foi extinta, como todos os partidos políticos do Brasil, pela Constituição de 1937. Além do famoso Plínio Salgado, outros integrantes importantes desse movimento foram Gustavo Barroso, Abdias Nascimento, João Cândido, Walter Moreira Salles, Magalhães Pinto, Santiago Dantas, entre vários outros. A Ação Integralista Brasileira possuía representações em quase todos os estados e eles eram opositores à Aliança Nacional Libertadora. Chegaram a ter de 500 mil a 1 milhão de filiados. E dito tudo isso, uma curiosidade é que Anuê, de origem tupi, era a saudação dos membros que significava "você é um irmão". Quando a pronunciavam, erguiam os braços, tal como os fascistas europeus. Como a gente disse, o fascismo foi um ponto importante ali no começo. Os integralistas utilizavam de uma saudação comum de origem indígena para cumprimentar seus associados, Anauê. Além disso, vestiam camisas verdes e adotaram uma letra grega sigma, símbolo matemático para somatório, como formas que incentivariam um forte sentimento de comunhão e amor à pátria.
Mesmo contando com intensas manifestações, os integralistas perderam a força com a implementação do Estado Novo no final dos anos 30. Faziam parte desse movimento a classe média do Brasil. Seus membros eles ficaram conhecidos como os camisas ou galinhas verdes. Ambos faziam menção ao tipo de uniforme que usavam e se cumprimentavam com a expressão em tupi Anauê, que significa eis-me aqui. E a sua bandeira ela tinha o símbolo grego sigma. Outra forma de reconhecimento do grupo é que seus membros se cumprimentavam com o braço esticado e a mão aberta, como algumas das organizações fascistas da época. O seu peso na história brasileira, ele se deu principalmente entre muitos políticos e intelectuais na época na década de 30. Um apoio de peso foi do presidente Getúlio Vargas. Desde o início, os principais líderes da ação integralista brasileira foram os juristas Gustavo Barroso e Miguel Reale e o jornalista Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira, a AIB, era composta por 1 milhão de filiados. Os partidos e os seus respectivos políticos têm coerência com a plataforma política? O grande número de adesões à AIB fez dela o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. Em 1936, o total de seus membros era estimado entre 600 mil e 1 milhão. A Aliança Nacional Libertadora, ANL, fundada no ano anterior por setores da esquerda, também obteve expressivo crescimento e conflitos de rua entre militantes das duas organizações se tornaram frequentes. Alguém tem alguma dúvida? Se sim, vamos estar tirando no momento da aula. Obrigada pela atenção, damos por encerrada a nossa apresentação.